Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanaque Militar, o seu canal de história aqui no YouTube. Toda semana lançamos um vídeo novo para você com uma temática que você pode nos ajudar a escolher. Torne-se um membro do canal e participe das decisões das próximas pautas. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o lançamento. Enquanto a Europa dormia, dia 7 de novembro de 1983, os soviéticos começaram a mobilizar suas tropas, preparando sua força aérea e transportando armas nucleares para suas fronteiras. Agentes da OTAN, estacionados em Berlim, logo perceberam todo o movimento e a incerteza tomou conta. Mais cedo, naquele mesmo dia, as forças da OTAN se reuniram em sua sede em Bruxelas com a intenção de praticar um exercício não convencional que recebeu o nome de Able Archer. O objetivo do exercício era simples: simular a eclosão de um conflito global e um ataque nuclear soviético. A simulação foi bem sucedida e todas as partes ficaram satisfeitas. Ainda assim, ninguém sabia que a União Soviética realmente acreditava que poderia ser invadida pela OTAN e que a Terceira Guerra Mundial estava prestes a estourar. Em 1979, a União Soviética implantou 14 mísseis RSD-10 Pioneer, também conhecido como o SS-20 Sabre, um tipo de míssil balístico de alcance intermediário, com capacidade de carregar uma ogiva nuclear. E a OTAN respondeu executando a chamada NATO Double Track Decision, ou seja, em português, decisão de via dupla. Uma resposta à ameaça nuclear soviética para reconstruir o estado de destruição mútua assegurada. Aquela teoria estratégica que visava dissuadir as intenções nucleares do inimigo sob a alegação do risco de destruição total de ambos os lados. Esta decisão ofereceu ao Pacto de Varsóvia uma limitação bilateral de mísseis balísticos de médio e longo alcance. No entanto, a chamada crise dos euromísseis apenas aumentou. A OTAN então ameaçou enviar mais de 100 mísseis nucleares Pershing II para atingir a Lituânia, Ucrânia e Bielorrússia, se a União Soviética decidisse atacar. As negociações de desarmamento começaram em novembro de 1981, mas foram abortadas pelos russos. Quando o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assumiu o cargo naquele ano, as tensões da Guerra Fria atingiram novos patamares. O presidente era um firme defensor da liberdade individual e, como cristão protestante devoto, ele estava empenhado em derrubar o regime que a União Soviética representava. Seus 2 mandatos levaram a uma escalada na corrida armamentista com os soviéticos, servindo como um impedimento para a expansão do comunismo na Europa Oriental e na Ásia. Durante um discurso proferido na Assembleia de Associação Nacional dos Evangélicos em 8 de março de 1983, o presidente reforçou sua postura, chamando o comunismo de império do mal. Ele também chamou o Estado soviético de ateu e disse ao seu povo que os Estados Unidos não eram culpados pela escalada da Guerra Fria. Reagan concluiu dizendo, abre aspas, "Exorto-vos a tomarem cuidado com a tentação do orgulho, a tentação de se declarar alegremente acima de tudo e rotular os 2 lados igualmente culpados, ignorar os fatos da história e os impulsos agressivos de um império do mal. Simplesmente chame a corrida armamentista de um mal-entendido gigante e assim retire-se da luta entre o certo e o errado, entre o bem e o mal." Fecha aspas.
A fala pôs em movimento uma operação de implantar mísseis balísticos nucleares de alcance intermediário na Europa Ocidental, contrariando os mísseis soviéticos recentemente implantados nas fronteiras do lado oriental. Assim, as tensões apenas cresceram. A postura agressiva dos americanos contra os soviéticos levou a um estado de paranoia e alerta permanente entre os militares soviéticos. A partir de 1981, os Estados Unidos e seus aliados iniciaram operações psicológicas para testar a vulnerabilidade do radar soviético e afirmar o domínio nuclear dos americanos. Com os recentes ocorridos, a OTAN executou uma série de exercícios terrestres, navais e aéreos em regiões perto da Europa Oriental, literalmente para impor superioridade frente à União Soviética e pressionar a sua liderança. As operações navais nos mares norueguês, Báltico e Negro chamaram a atenção da Marinha Soviética e, óbvio, os alarmou, enquanto os bombardeiros americanos também voariam diretamente para o espaço aéreo soviético apenas para voltar no último momento antes de invadir o território inimigo. William Schneider Jr., ex-subsecretário de Estado para Assistência Militar e Tecnologia, lembrou a paranoia soviética, afirmando que esta ação realmente os atingiu. Abre aspas. Eles não sabiam o que tudo isso significava. Um esquadrão voaria direto para o espaço aéreo soviético e outros radares seriam alertados. Assim, as unidades soviéticas entrariam em alerta. Então, no último minuto, o esquadrão voltaria para casa. Fecha aspas. Enquanto isso, do lado soviético, a atividade da KGB foi desenfreada. Os agentes de todos os departamentos estavam sob estresse para seguir cada passo de cada intenção de suas contrapartes ocidentais, com a intenção de descobrir seus objetivos mais fundamentais. Seu foco principal tornou-se não perder os preparativos militares do inimigo, prever seus ataques nucleares e não perder o momento da eclosão da guerra. A ameaça era tão real e palpável que a liderança soviética, especialmente o presidente da KGB, o Sr. Yuri Andropov, temia que a OTAN estivesse planejando um ataque em grande escala, semelhante à Operação Barbarossa de 1941 na Segunda Guerra Mundial. Andropov, por sinal um veterano da Segunda Guerra e soviético da velha guarda, levou a ameaça muito a sério e executou a chamada Operação Ryan, um programa de inteligência para preparar a União Soviética para um iminente primeiro ataque. Quando Reagan anunciou publicamente, dia 23 de março de 1983, o desenvolvimento da Iniciativa de Defesa Estratégica, também conhecido como Programa Star Wars, destinado a proteger os Estados Unidos de ataques nucleares, a tensão entre os dois blocos literalmente quase explodiu. Então, em 1º de setembro daquele ano, um trágico incidente levou o mundo ao choque de uma guerra iminente. Os soviéticos abateram um Boeing 747 de passageiros da Korea Airlines, o famoso voo 007. A aeronave saiu de Anchorage, Alasca, com 269 pessoas e com destino a Seul, Coreia do Sul, foi avistado então por um avião Sukhoi Su-15, uma aeronave interceptadora após a sua rota ter sido alterada repentinamente, violando assim o espaço aéreo soviético sem qualquer aviso. E depois de não obter uma resposta da tripulação, os soviéticos trataram a aeronave como espiã hostil. Não houve sobreviventes a bordo. O incidente levou a uma escalada do sentimento antissoviético e a crise estava longe de terminar. Bruce Blair, ex-presidente do Road Security Institute, disse que a União Soviética estava esperando por um ataque e mais do que preparada para retalhar imediatamente. Reforçou ainda dizendo que estavam em alerta de gatilho, o que era muito propenso a erros e acidentes. E que o alarme falso não poderia ter vindo em uma fase mais perigosa e intensa das relações Estados Unidos-União Soviética como aquela. Até aquele momento, era o mais próximo que os Estados Unidos e União Soviética chegaram de uma guerra nuclear. Neste contexto,
O exercício Able Archer 83 ocorreu no dia 7 de novembro de 1983 e reuniu mais de 100 militares e oficiais na sede principal da OTAN em Bruxelas. Eles se prepararam para executar um exercício militar único. Oficialmente, o objetivo era simular um ataque nuclear soviético e, em paralelo, preparar-se para uma eventual eclosão da Terceira Guerra Mundial. O exercício foi chamado de Able Archer 83 e fazia parte do enorme exercício convencional de codinome Alton Ford. Todos os anos, dezenas de milhares de soldados da OTAN se reuniam para realizar esses exercícios, mas dessa vez foi diferente. As tensões entre os dois blocos aumentaram e a destruição do voo 007 mostrou o quanto os soviéticos estavam prontos para um ataque inimigo. Para o exercício, o cenário fictício elaborado tinha a antiga Iugoslávia como cenário, que não fazia parte nem da OTAN e nem do Pacto de Varsóvia, querendo se juntar então às nações ocidentais. Neste contexto imaginário, e temendo que este movimento tivesse um efeito dominó sobre outros países do leste europeu que decidiram aderir à OTAN e deixar o Pacto de Varsóvia, a União Soviética se posicionaria firmemente de maneira contrária e enviaria sua cavalaria blindada para a Iugoslávia. Depois, os russos invadiriam o resto da Europa Ocidental, empurrando as forças da OTAN para trás antes que a organização autorizasse mísseis nucleares para impedir o avanço do inimigo. O jogo de guerra então terminaria com a OTAN eliminando a cidade de Kiev na Ucrânia para alertar os russos de que eles, a OTAN, estariam prontos para escalar o conflito. Tropas terrestres foram mobilizadas durante todo o exercício. As bases praticavam exercícios de artilharia e as aeronaves faziam surtidas constantemente. Adicionalmente, a OTAN usaria comunicações criptografadas com longas horas de silêncio de rádio com a intenção de desorientar os soviéticos. Após o exercício, os oficiais da OTAN se parabenizaram pelo sucesso da missão, mas os soviéticos e os agentes da OTAN, estacionados na chamada Montanha do Diabo, em Berlim, estavam em alerta máximo. Esta montanha, também conhecida como Field Station, é o local mais alto de Berlim e era uma base de espionagem escondida nas florestas da capital da Alemanha. Lá, agentes espionaram os soviéticos em uma operação de vigilância global, no qual monitoraria então cada movimento inimigo em torno da Alemanha Oriental e em outras partes também da Europa. No entanto, durante a Operação Able Archer, algo inesperado aconteceu. Devido ao realismo da operação, os soviéticos viram a OTAN e o exercício Able Archer como uma ameaça real e iniciaram uma operação militar em larga escala para retalhar. Pontos de comunicação em toda a Alemanha Oriental e Europa Oriental de repente se iluminaram, porém os agentes em Berlim pensaram que era um exercício de treinamento. Eles não faziam ideia da verdadeira intenção dos soviéticos naquele momento, o que gerou um desgaste imenso nos serviços de inteligências do Ocidente. O que mais chama a atenção sobre este momento era de que a Terceira Guerra Mundial estava prestes a eclodir por causa de um único exercício militar, e ninguém parecia saber disso, nem mesmo a inteligência dos Estados Unidos. Foi o momento mais próximo em que o mundo chegou de uma catástrofe global, superando inclusive a crise dos mísseis cubanos de 1962. Os soviéticos mobilizaram divisões inteiras, transportaram armas nucleares para suas fronteiras e reuniram sua força aérea para atacar alvos críticos em toda a Europa Ocidental. Felizmente, os soviéticos perceberam o que realmente havia acontecido e interromperam seus movimentos. Somente na década de 90, as informações desclassificadas do governo americano mostraram o quão perto o mundo chegou de uma guerra nuclear após a Operação Able Archer 83. Um dos muitos documentos russos divulgados veio do ministro da Defesa Dmitry Ustinov, que escreveu sobre o evento depois de alguns dias, afirmando que os exercícios militares realizados pelos Estados Unidos e pela OTAN foram impressionantes, e que era cada vez mais difícil distinguir um evento real de um mero exercício militar.
Ele concluiu sua declaração dizendo que a União Soviética foi obrigada a tirar conclusões próprias, isso porque os Estados Unidos enviaram algumas de suas forças armadas preparadas para uma guerra para perto das fronteiras soviéticas, criando um sistema de ataque direto. Ustinov ainda afirmou que os exercícios americanos têm sido cada vez maiores, mesmo os conduzidos pela própria OTAN, o que aumenta cada vez mais o perigo de confrontos reais. Naquele momento, o medo de guerra com a União Soviética era real, razão pela qual os Estados Unidos e a União Soviética acabaram assinando o Tratado sobre Armas Nucleares em 1987, com o objetivo de reduzir gradualmente o arsenal nuclear das duas potências. Mas hoje, será que este tratado evitará novas ameaças ou, até mesmo, uma guerra real? E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.